Bom dia, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, estou aqui na difícil missão de substituir o irretocável Fábio Panunzio, meu amigo, que em breve estará de volta aqui no comando do Desperta ICL com vocês. Agora, 7 horas, pontualmente 7 horas, do dia 16 de julho de 2025, nessa quarta-feira. Muita coisa, gente, para trabalhar com vocês. A coisa está pegando fogo. Pegando fogo no mundo. O Trump, de alguma forma, escalando o ataque dele contra o Brasil através da questão comercial. Bolsonarismo rachado, barata voa. Gente, barata voa no bolsonarismo, e tem várias outras coisas, questão do precatório, questões internas da nossa política doméstica. Na medida do possível, eu vou tentar trabalhar tudo isso com vocês ao longo dessa próxima hora, tá bom? Gente, vamos começar aqui pela questão da meteorologia, como a gente tradicionalmente faz aqui com vocês no Desperta. Bastante frio ainda, pelo menos aqui em São Paulo. Eu vim aqui para o estúdio, saí de casa por volta de 5 horas da manhã, estava 10, 11 graus, bastante frio na rua. Agora eu sei que está esquentando um pouquinho, no meio do dia deve estar bem mais quente, tá? Então vamos lá para a previsão ao redor do Brasil. Esse texto é da colega Stephanie Toso, está publicado no Climatempo. Foi publicado ontem com a previsão para hoje. Nova frente fria chega ao sul e interior do país, continua seco, tá? Então, risco de pancada de chuva forte aumenta sobre o interior e sul gaúcho. São Paulo e Belo Horizonte em atenção para a umidade muito baixa. E aí, vocês sabem, tem sempre aquela questão da respiração, do sistema respiratório. Quem puder, quem tiver inalador, sobretudo para crianças pequenas, procurem fazer inalação. Se não tiver, pode colocar aí um balde, uma bacia com água, principalmente no quarto, né? Para dormir, aumentar um pouco a umidade relativa do ar, porque está bastante baixo, tá? A aproximação de uma nova frente fria, então, volta a provocar pancadas moderadas a forte de chuva no Rio Grande do Sul, acompanhado de raios e ventos, a partir do meio da manhã de hoje, dia 16 de julho. E não se descarta queda de granizo em pontos isolados do interior do estado. Na fronteira oeste gaúcha, as pancadas podem acontecer a partir do início da manhã. Já em Santa Catarina e Paraná, seguem com tempo firme, mas atenção para baixa umidade do ar no norte e nordeste paranaense durante a tarde. Aqui no sudeste, o tempo fica firme em toda a região. O leste e litoral de São Paulo ainda começam o dia com temperaturas mais amenas, o céu parcialmente nublado, com chance de nevoeiro, enquanto o interior paulista, Triângulo e norte de Minas pode ter aí presença de sol forte, calor e umidade baixa à tarde. No extremo sul de Minas Gerais, as temperaturas são baixas ao amanhecer e chance para geada isolada. A Grande São Paulo e região de Belo Horizonte podem registrar umidade abaixo dos 30% aí, e aplica isso que eu acabei de dizer para vocês. Enquanto no Rio de Janeiro e Espírito Santo o sol predomina e as temperaturas sobem um pouco mais. A capital fluminense pode começar o dia com nevoeiro. Aí o mapinha que vocês veem aí com risco de baixa umidade, tá? Principalmente nessa parte com cores mais escuras, com essa cor aí alaranjada, avermelhada aí, tá bom? Que pega aí o centro-oeste do Brasil com regiões aqui do sudeste também. Sem chuva e ar muito seco no centro-oeste, então o calor se intensifica entre o norte, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. À tarde, a umidade do ar entra em alerta, com destaque para o centro-norte-sul Mato Grossense, metade oeste de Goiás e metade sul e leste do Mato Grosso, onde os índices podem ficar abaixo dos 20%. Aí a coisa começa a ficar muito complicada, você começa a ter todo tipo de problema do trato respiratório.
No Nordeste, a umidade do mar favorece a formação de nuvens carregadas na costa leste, com pancadas irregulares ao longo do dia, desde o litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, mas que podem ser moderadas em Recife, João Pessoa, Natal. No norte do Maranhão, pode chover com moderada intensidade, já no interior, o Sertão e Agreste, tempo mais aberto, ensolarado e muito seco, umidade também abaixo dos 30%. E no norte, por fim, a zona de convergência intertropical reforça a instabilidade no Amapá. Roraima e a metade norte do Amazonas continuam com tempo estável e risco para pancada de chuva moderada a forte. Também pode chover no norte e no litoral do Pará. O restante da região segue com tempo firme e calor em destaque. A chance de formação de nevoeiro em toda a faixa leste do sul do país, tá bom? Gente, muito bom dia para você que está chegando agora, 7 horas e 6 minutos, eu acabei de começar o Desperta ICL com a previsão do tempo, como a gente faz tradicionalmente. Hoje comigo o Desperta César Calejão, estou aqui substituindo o meu queridíssimo Fábio Panunzio, que em breve estará de volta com vocês aqui no comando do Desperta ICL. Gente, vamos começar? Eu vou entrar agora no tema central do programa. Não, antes disso, eu quero trabalhar isso aqui com vocês, porque eu acho que é de suma importância. Tem uma questão aí dos precatórios, que vocês sabem, o governo Bolsonaro deu um perdido, literalmente, nos precatórios, deixou aí, se eu não me engano, uma dívida na casa das centenas de bilhões de reais dos precatórios para o governo Lula. E aí a gente tem, é isso que eu vou trabalhar com vocês nesse momento, o texto da colega Amanda Freitas no UOL, que foi publicado ontem, dia 15 de julho, 9 horas e 20 minutos. Precatórios, Câmara aprova PEC, emenda à Constituição, por 367 votos a 97 e tira despesa da meta, o que é uma vitória para o governo Lula nesse contexto, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque isso aqui é bastante importante, gente. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em segundo turno, o texto da PEC 66, que tira os precatórios, dívidas do Executivo. Como vocês sabem, precatórios é isso, quando você move, por exemplo, qualquer tipo de ação contra a União e ganha, gera-se uma dívida que o Estado tem que honrar. E isso é o precatório. Então, dívidas do Executivo para as quais não cabe mais recurso. Isso foi retirado da meta fiscal. A proposta também cria um mecanismo de transição para o governo quitar esses valores. Então, como a gente já disse aí, 367 a favor, 97 contra. Uma PEC precisa de 3/5 dos votos dos 513 deputados, ou seja, 308 votos na Câmara. Vocês sabem também, eles estão querendo mudar o número total de 513 para 531. Existe uma pressão para que o Lula vete isso, principalmente num momento em que existe uma pressão para que, de fato, ocorra uma taxação dos bilionários. A gente está com um movimento muito forte aqui, o Somos 99%, vou falar disso ainda hoje. A última vez que eu chequei ontem à noite, a gente já estava com mais de 412, 413 mil assinaturas. Não é brincadeira, tá? Assinatura mesmo, o cara tem que botar ali o CPF dele. É o maior abaixo assinado dos últimos tempos em todo o país. E o ICL está articulando, sobretudo o Edu Moreira está articulando para transformar o manifesto do Somos 99% em medidas práticas, reais, que tenham um potencial grande de transformação social. Se vocês não assinaram ainda, assinem 99%.com.br, está aqui, ó, 99, o numeral, por extenso.com.br.
participe aí do abaixo-assinado, mas sobretudo leia o texto do manifesto, discuta com os seus amigos e entenda a necessidade do que a gente está trabalhando aí. Bom, de volta para a notícia aqui, a Câmara rejeitou todos os destaques e concluiu a aprovação da PEC ontem, hoje já, tá nos 10 primeiros minutos desse dia 16 de julho. O presidente da Câmara, Hugo Motta, pediu ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, para pautar o texto ainda hoje no Senado, na Casa Alta, tá bom? Ainda nessa quarta-feira. A União, então, o governo federal, nessa ocasião, ganha, mas não só, porque isso pode mudar, pode cair, pode estar, a chefia do executivo pode estar nas mãos de outro grupo político, inclusive isso também se aplica. Então a União ganha 10 anos para acertar as dívidas. O relator da proposta, o deputado Baleia Rossi, do MDB, incluiu no relatório o mecanismo que incorpora a cada ano, a contar a partir de 2027, 10% do total de precatórios à meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tá? Estados e municípios também ganham tempo, o texto mantém essas regras de pagamento de precatórios para estados e municípios, que retarda o pagamento das dívidas aos credores e pode aumentar o endividamento. A proposta foi uma demanda dos próprios municípios, o texto já foi aprovado no Senado, quando entrou os precatórios dos estados, e em comissão especial, quando foram incorporadas as dívidas da União. Os precatórios têm tido uma trajetória crescente e vem limitando o espaço para os gastos com investimento e custeio da máquina administrativa, tá? Chamados de discricionários no orçamento federal, ou seja, acaba limitando a possibilidade que o governo tem no sentido de empregar recurso para avançar o seu projeto, que é efetivamente o projeto de país que foi eleito através da soberania do voto popular. O Haddad, o ministro da Fazenda, defendeu a proposta, abre aspas para ele, estão encontrando uma forma para que o próximo governo não tenha que enfrentar os problemas que o nosso teve que enfrentar com o calote do Bolsonaro. Diz o Haddad, a herança do governo Bolsonaro, seguindo o texto aqui, em 2021, o Congresso aprovou uma PEC que postergou o acerto do rombo bilionário. Depois, isso durante o governo Bolsonaro, depois o STF julgou a proposta inconstitucional quando Lula assumiu no ano retrasado, em 2023, havia mais de 140, esse é o número certo, tá? 140 bilhões de reais de dívida de precatório. Então, agora nesse contexto, os estados e os municípios devem comprometer recurso. A proposta define compromisso da receita corrente líquida de 1 a 5%, ajustado conforme o estoque de dívidas judiciais. Haverá revisão a cada 10 anos. A transição vai ser gradual para as metas fiscais da União, os precatórios e as requisições de pequeno valor, que RPVs, ficarão parcialmente fora da meta em 2026 e a partir de 2027 começam a ser incluídos gradualmente 10% ao ano até estarem totalmente na meta da LDO em torno de 2036. Parcelamento de dívidas previdenciárias, os municípios poderão parcelar débitos em até 300 parcelas de 25 anos, atualização dos precatórios pelo IPCA, impede a correção pela Selic quando a taxa estiver acima do IPCA, entre outras mudanças, tá? Digamos, o cerne da questão eu já acabei de trabalhar com vocês aqui, eu vou seguir adiante porque tem muita coisa hoje para a gente trabalhar, mas é de suma importância essa questão aí dos precatórios, tá bom? Gente, eu vou entrar no tema central com vocês, 7 horas e 14 minutos. Bom dia para você que chega agora, hoje o Desperta ICL comigo, César Calejon, substituindo o Fábio Panunzio, que em breve estará de volta aqui com vocês. Vamos para o tema central, como não poderia deixar de ser, o ataque do Donald Trump. A gente vem trabalhando esse tema ao longo aí da última semana, o ataque
do Donald Trump contra a soberania do país, utilizando o comércio como arma, sobretudo para atacar o Brasil, sobretudo para atacar os BRICS. Tem uma questão geopolítica muito mais ampla aí, mas instrumentalizando os bolsonaristas que vêm sistematicamente pedindo sanções contra o Brasil ao longo dos últimos dias. O Flávio Bolsonaro, pasmem, um senador da República, chegou a fazer uma analogia com a bomba atômica, com as bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima no Japão, dizendo que o Brasil deveria simplesmente adotar uma postura vira-lata, submissa, de sabujo, e que, caso contrário, a gente poderia se ver às voltas com as consequências de um ataque de caráter nuclear. Ele efetivamente fez essa analogia, tá bom? E o Eduardo Bolsonaro, que está lá fora, vivendo confortavelmente, a gente sabe, fazendo selfie em montanha-russa com a família dele, continua se esforçando para que não exista nenhum tipo de resolução possível para fortalecer o processo de chantagem que o Trump vem exercendo contra o Brasil, contra a nossa soberania, contra o nosso sistema de justiça, e está instrumentalizando figuras como o próprio Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas, né? Colocaram o bonezinho vermelho e agora tem que enfrentar todo um conjunto de consequências, que é o Donald Trump utilizando o comércio como arma de guerra contra o Brasil, tá bom? E isso rachou o bolsonarismo, vou falar, fica aí que a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então vamos lá, o que aconteceu? Esse texto aqui é da colega Cristina Camargo, isso está publicado onde? Na Folha de São Paulo. O texto foi publicado agora, nessa madrugada, 3 horas e 28 minutos, há 4 horas, há pouco menos de 4 horas, diz o texto da Cristina Camargo. Estados Unidos reclamam de PIX e pirataria e falam até da 25 de março em investigação sobre o Brasil. A apuração aberta a pedido de Trump vai avaliar práticas em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento. Então, o documento que detalha a investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil inclui o PIX como uma possível prática desleal do país em relação a serviços de pagamentos eletrônicos. Então, veja, por aí vocês já têm a real dimensão dos interesses que estão em jogo. Tá? O que está em jogo aí é o interesse do tio Sam, que de alguma forma quer atacar os BRICS, quer atacar o Brasil, quer caracterizar o Brasil como um país no qual não existe democracia, porque aí a gente sabe que primeiro eles classificam um determinado país ou uma figura política como ditadores, e aí eles levam, entre aspas, democracia para esse país. A gente sabe que com esse tipo de estratégia, o império estadunidense ganha toda uma questão discursiva para atacar esse país em nome da liberdade, em nome da democracia, em nome do mundo livre. Então, evidentemente, o interesse central do que está acontecendo são os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Agora, também existe interesse de Big Tech, que não quer se ver regulamentada, porque ódio, racismo, misoginia, homofobia engajam demais, e tudo isso significa força econômica e significa força política para essa extrema-direita neofascista transnacional que hoje atua em múltiplas partes do planeta, tá? Então tem esse interesse das Big Techs, tem o interesse de instituições financeiras estadunidenses que não querem se ver confrontadas com nenhum tipo de processo de competição. Agora, você imagina que louco, gente, como é que fica a cabeça de um liberal? Como é que fica a cabeça de um liberal? Porque a gente vem insistindo que, assim, esse liberalismo,
vocês falam de livre mercado é coisa de DCE, é coisa de centro acadêmico, não existe no mundo real. No mundo real, toda a economia que se consolidou como potência, de alguma forma, adotou medida protecionista, adotou todo um processo de investimento à indústria, à sua própria indústria nascente, adotou um conjunto de medidas que descaracteriza o que eles chamam de livre mercado, livre concorrência, toda essa balela. Agora, você imagina como é que fica a cabeça dessa gente vendo os Estados Unidos, que até então eram assim os baluartes, né, do livre mercado, da livre competição, adotando esse tipo de medida. Como é que um liberal clássico vai explicar isso, pelo amor de Deus, tá bom? Bom, então vamos lá, os caras estão vindo para cima agora até da 25 de março, só para vocês terem ideia do que está em curso aí e dos PIX, tá bom? Em relação a serviços de pagamentos eletrônicos. Lembrem-se, sigam o dinheiro. Prestem atenção o tipo de coisa que está sendo reivindicada para entender quem é que são os atores que estão efetivamente por trás desse processo. O Trump não está fazendo o que ele está fazendo por conta do Jair Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro, coisa que o valha. Daqui a pouco eu vou mostrar, o Sato vai me ajudar aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês no qual o Trump diz que o cara não é nem meu amigo, é um conhecido aí, que eu estou instrumentalizando porque me interessa ter gente de extrema direita na América do Sul, principalmente considerando as eleições que vêm a seguir em Brasil, Colômbia e outros países da região, como Chile e tal. Bom, abre aspas aqui pro trecho do relatório. O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Agora, é santa paciência. É uma nação estrangeira que vai ditar se a forma como a gente se organiza enquanto nação utilizando uma determinada forma de pagamento é desleal ou não. É desleal com quem? Que loucura isso. Bom, a apuração a cargo do Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos vai avaliar práticas do Brasil em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento, segundo o comunicado divulgado nesta terça-feira, ontem. Tá? Dia 15. Bom, então, mais uma aspas para a nota do Jamieson Greer, que é o representante dos Estados Unidos para o comércio. Sob o comando do Trump, eu abri a investigação sobre os ataques do Brasil às empresas de rede social estadunidenses e outras práticas comerciais injustas. Ou seja, o que a administração Trump está considerando como prática injusta é o esforço do Brasil, através do seu sistema de justiça, através de debate público, de impedir que a gente tenha conteúdo que remeta à automutilação, à pornografia infantil, à tentativa de golpe de Estado, mensagens e conteúdos que incitem golpe de Estado, porque é disso que se trata. Se a gente está falando de golpistas como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, gente que sistematicamente utilizou as suas redes sociais para cometer crime. É disso que a gente está falando, tá bom? Quando você usa o teu espaço para incitar um golpe de Estado contra o Brasil, isso não é um posicionamento político válido, não é a sua opinião. Isso aqui é uma república. A República Federativa do Brasil tem regras, tem uma ordem jurídica. Você não pode simplesmente, não, mas é a minha opinião que eu quero fazer apologia eu não vou nem falar o nome porque isso pode ser usado como corte depois, mas vocês entendem o que eu estou falando. Eu quero fazer apologia a um regime totalitário que tinha o senhor do bigodinho no século passado. Não, você não tem essa prerrogativa nessa nação. Mas a minha opinião é que eu sou contra e eu quero falar, eu quero criminalizar os gays ou a comunidade LGBTQIA+. Não, você não tem essa prerrogativa. Nessa nação, homofobia é crime, equiparada ao crime de racismo.
Você não pode sair na rua ou acordar de manhã e simplesmente falar: ah, mas ó, é minha opinião, você tem que respeitar. Você não tem essa prerrogativa nessa nação. Efetivamente, não se trata de uma questão de opinião ou aquilo que você acha ou deixa de achar. Você está incorrendo num crime. E aí você tem que arcar com as suas consequências, tá bom? É disso que se trata aqui. E aí a gente tem de volta para a notícia aqui, Sato, essa questão de as empresas, os ataques do Brasil às empresas de rede social americanas e outras práticas comerciais injustas. Ah, que palhaçada é essa? Então agora a gente vai ter que organizar o arranjo social brasileiro com base no que dizem as big techs, com base naquilo que o Donald Trump entende ser liberdade de expressão, com base na primeira emenda estadunidense. Negativo. O Brasil é um país soberano e essa gente vai ter que respeitar o Brasil de qualquer forma, tá bom? Bom, o documento cita também a rua 25 de março. Perdão. O documento cita, deixa eu tomar uma água aqui, que isso aqui acabou comigo, vamos lá. O documento cita também a rua 25 de março, tradicional polo de comércio popular no centro de São Paulo, para criticar as supostas falhas na proteção e aplicação adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual. Então, 25 de março permanece há décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar de operações direcionadas para a área, diz o texto do documento. O Brasil não conseguiu abordar de forma eficaz a importação, distribuição, venda e uso generalizado de produtos falsificados, consoles de jogos modificados, dispositivos de streaming ilícitos e outros dispositivos de violação, aponta o documento. A falsificação continua generalizada porque as operações de fiscalização não são seguidas por medidas de penalidades de nível dissuasivo e interrupção de longo prazo dessas práticas comerciais ilícitas, tá bom? Bom, gente, a investigação comercial tem potencial para gerar danos adicionais à economia brasileira. A iniciativa traz riscos de novas sanções consideradas de difícil reversão. O que está em curso aí é uma guerra contra o Brasil que está sendo travada através de armas comerciais, tá bom? Então, sobretudo, essa guerra que tem o bolsonarismo sendo utilizado como instrumento político, porque o Trump disse que o Bolsonaro nem amigo dele é. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos rodar o VT, Sato, tira a tarja, por favor, a hora que você colocar o VT para que a gente tenha as legendas, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso, Sato. He's a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil, and he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know, and I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people, and he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing, because Bolsonaro was a respected president. Bom, tá aí. Veja, em inglês, quando alguém diz assim, somebody that I know, quer dizer o seguinte, não é nada, é alguém que eu conheço. Aí o Bolsonaro diz que ama o Trump. Ô Sato, feche seu retorno, por favor, querido, que eu fico ouvindo. Obrigado. O Bolsonaro diz que ama o Trump. Trump, I love you. E o Trump respondeu, somebody that I know. Assim. Ai, perdão, tá difícil de me controlar hoje aqui, mas é isso, o cara diz que ama, eu amo o Trump e os Estados Unidos, e o Trump responde, é alguém que eu conheço aí,
é um cara muito duro na negociação comigo, inclusive super. Tá? O Bolsonaro, para vocês compreenderem o quão duro ele foi com o Trump fez uma promessa de que indicaria durante o desgoverno Bolsonaro, de que indicaria o Brasil para ingresso na OCDE, que é uma questão super controversa. Eu já conversei com um sem número de doutores em relações internacionais, especialistas em comércio, cada um diz uma coisa, cada um diz que de fato seria interessante, outras pessoas dizem que não, que seria como entrar num condomínio caríssimo e ter que fazer a manutenção do custo do aluguel, cada um tem a sua própria perspectiva. Eu, particularmente, estou seguro de que assim como qualquer questão social, é uma questão complexa, tem seus prós, contras e tal. Eu, particularmente, vejo com muita reserva qualquer processo de entrada do Brasil na OCDE. Mas muito bem, essa é a minha perspectiva. Eu reconheço que tem gente que discorda e tem uma leitura diferente. O Trump simplesmente prometeu: a gente vai indicar o Brasil aí, o Bolsonaro, para a OCDE. Tudo que você tem que fazer é abrir mão do status de país emergente junto à OMC, Organização Mundial do Comércio. E aí, uma série de benefícios atrelados a esse status de emergente, melhores prazos, melhores condições e tal. O Bolsonaro nem pestanejou, abriu mão, durante o desgoverno dele, do status de emergente. E depois o Mike Pompeo foi lá e falou que indicava a Argentina. Tomou uma volta dos estadunidenses. O Jair Bolsonaro não conseguiu um único benefício. E aí tem esse tipo de coisa agora, que ele é um baita negociador. Não, não é um baita negociador, é um fantoche na mão do trumpismo, principalmente porque não tem nenhum senso de dignidade, de estadismo, de defesa à soberania do próprio país e não tem nenhum projeto de nação para o Brasil que não seja o poder da sua própria família. Isso está muito claro. Isso ficou mais claro do que nunca agora, quando a gente vê o Bolsonaro dizendo, os bolsonaristas dizendo que a economia do Brasil deve ser sacrificada para que o Bolsonaro não responda pelos crimes que ele cometeu. É o extremo oposto do que eles fizeram durante a pandemia, por exemplo. Durante a pandemia, a economia não pode parar, morra quem tiver que morrer. Ele, inclusive, imitou as pessoas sufocando com Covid sem nenhum tipo de pudor ou comedimento. Não, quem tiver que morrer, que morra. O país é que, a economia é que não pode parar. É curioso, né? Esse sistema de 2 pesos e 2 medidas do Jair Bolsonaro. Muito bem. Todo esse processo aí, gente, arrebentou o bolsonarismo. Tá um clima de barata voa no bolsonarismo terrível. Principalmente entre o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio tentou passar na frente ali para resolver a questão. Óbvio, São Paulo é um estado que vai ser monstruosamente prejudicado. O Tarcísio já tinha o apoio do capital financeiro, já tinha o apoio dos industriais, já tinha o apoio, em alguma medida, de mídias hegemônicas. E aí, quando ele se põe a defender o bonezinho vermelho do Trump, em detrimento do grande capital brasileiro, a coisa dá uma azedada. E o Tarcísio sai como o grande, pelo menos até aqui, como o grande prejudicado desse processo. O Eduardo Bolsonaro diz que o Tarcísio fez é um desrespeito contra ele. Gente, existem medidas de paradiplomacia no qual você pode ter um governador conversando com um outro governador, tudo bem. Agora, o que está em curso aí é outra coisa. O Tarcísio quis se meter onde ele de fato não deveria ter se metido, porque isso é a prerrogativa do governo federal, ter que lidar com esse tipo de coisa, que é o que de fato o Lula está fazendo. A gente vai ver mais adiante aqui. O Alckmin, principalmente, está muito envolvido nesse processo. Aí o Tarcísio tentou se meter nisso, tentou atropelar o bolsonarismo e o bicho pegou. E o bicho está pegando. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Ataques de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio são um erro, diz o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, aquele que estava negociando com o mercado financeiro até pouco tempo. Ciro,
Não era você que estava falando que o governo Lula tinha acabado, que não dava mais para ele, que agora era só questão de deixar o Lula sangrar em praça pública? Você vê qual que é o problema de gritar gol antes da hora, senhor Ciro Nogueira? Azeda. É por isso que quando você vai no estádio, antes de sair o gol, se você falar gol, as pessoas te xingam, cara. Não pode fazer isso aí. Fica ruim, dá ruim, tá bom? Bom, o senador e presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira, criticou os ataques do deputado federal licenciado, o Eduardo Bolsonaro. Agora parece que ele falou que vai ficar por lá mesmo, o Eduardo Bolsonaro. Ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Eduardo está errando, disse o Ciro Nogueira. Olha o barata voa, olha o barata voa que está dentro do bolsonarismo, da extrema-direita. Abre aspas para o Ciro Nogueira. É um direito dele, mas é um erro, né, fazer as críticas ao Tarcísio. Eu divirjo completamente do Eduardo Bolsonaro. Nenhum brasileiro pode aplaudir aumento de tarifa contra o nosso país, enfatizou Nogueira em entrevista para o UOL sobre a postura do deputado licenciado. O Eduardo tem defendido isso aí, que os 50% são um remédio amargo. Olha que loucura. O Eduardo Bolsonaro, e ele já fala como se ele fosse estadunidense. Ele gravou um vídeo dizendo, não, faz todo sentido, porque aqui... Se vocês prestarem atenção, já tem até um pouco de sotaque, assim, sabe, americano. O Eduardo Bolsonaro já está quase falando assim em português, que aqui nos Estados Unidos é muito melhor, porque tem menos tarifas, e ele já está quase assim. O Eduardo Bolsonaro, ele já fala como se ele fosse um estadunidense, dizendo, não, aqui nos Estados Unidos é muito melhor, e tem isenção e acesso ao mercado global, maior facilidade e tal. Então ele já se entregou, assim, pro tio, o patriota da Shopee, como diz o Guilherme Boulos no debate com ele, já se entregou como se fosse estadunidense, sem nenhum tipo de pudor. Aí o Ciro Nogueira elogiando o Tarcísio, de alguma forma tentando se botar um pano quente aqui e ali, mas o fato é que o bicho tá pegando no bolsonarismo. E olha só por que o bicho tá pegando. Pode deixar, Sato, na tela? Porque, olha só, frigoríficos do Mato Grosso do Sul pausam produção de carne aos Estados Unidos após tarifa de Trump. Eu não vou descer no detalhe, porque tem muitas outras coisas que eu quero trabalhar com você aqui, e o tempo, com vocês, e o tempo voa. Já são 7 horas e 37 minutos. Mas é por esse tipo de coisa. Né? Você vai ter todo tipo de empresário, e não só os industriais. Você vai ter o grande capital financeiro, você vai ter mídia hegemônica, você vai ter todo mundo que efetivamente manda no Brasil. Né? Esse sistema que no nosso último livro a gente chama de extrativo agrofinanceiro, achando péssimo isso. Porque você imagina que se envolver de forma ideológica numa questão é uma coisa. Eu odeio o Lula, os Petralha, tem que acabar com o Bolsa Família, tem que acabar com o BPC, tem que continuar dando renúncia fiscal da ordem de 800 bilhões, tudo isso é uma coisa, fazer esse tipo de bravata e vender essa fumaça. Outra coisa é acordar no dia 1º de agosto e ter que encarar o fato de que a tua operação do nada passou a custar 50% a mais. Opa, aí não. Aí não. Mas mexer no bolso dessa gente, aí o bicho vai pegar. Então vocês podem imaginar que esse tipo de coisa que está no iclnoticias.com.br, frigoríficos pausam produção de carne aos Estados Unidos após a tarifa de Trump. Né? Esse texto é do colega Josué Seixas, da Folha Press, que os frigoríficos suspenderam a produção de carnes destinadas aos Estados Unidos depois dessa tarifa de 50%. E a Folha de São Paulo, o vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Mato Grosso do Sul, o Alberto Sérgio Capucci, explicou que a medida foi tomada para evitar o acúmulo de estoque e que essa é uma tendência nacional, porque algumas das exportações devem chegar aos Estados Unidos somente em agosto, quando essas tarifas já vão estar em efeito. Então vocês imaginem que doideira o que o bolsonarismo está apoiando,
né, basicamente arrebentar com toda a economia nacional para livrar o Jair Bolsonaro da cadeia. Tá? É isso que está em curso, trocando em miúdos nesse momento. E aqui eu só vou recomendar a leitura, Sato, eu não vou descer nesse detalhe, porque eu quero seguir adiante. Tem esse texto interessantíssimo do Intercept Brasil, que foi publicado no dia 10 agora de julho, pelos colegas Leandro Becker e Alice de Souza, tá? Intercept Brasil, agro de estados governados por Tarcísio, Caiado e Zema, todos bolsonaristas, terá prejuízo com tarifaço de Trump. São Paulo, Goiás e Minas Gerais são produtores de café, carne bovina, açúcar, etanol e suco de laranja, setores que serão impactados pela taxação dos Estados Unidos. A bancada ruralista pede ajuda para o Lula. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. Bancada ruralista pede ajuda para o Lula. Valeu? Então fica só aqui a recomendação de leitura desse texto e os empresários, o bolsonarismo, perdão, mostrando a sua real face, que é o que a gente vinha alertando. O bolsonarismo não tem nenhum projeto de nação. O bolsonarismo quer que o Brasil continue sendo um fazendão com cassino, está minimamente preocupado com o desenvolvimento de um projeto de nação que seja capaz, nessa seara, de superar essa pauta exportadora medíocre de produto primário, que mantém o Brasil nessa condição de fazendão do mundo, agora fazendão com cassino. Eles querem utilizar o Brasil para fazer a manutenção do poder da sua própria família, do bolsonarismo. É basicamente isso. Se eles tiverem que botar fogo na República, eles vão botar. Eles tentaram fazer isso. Tentaram jogar ônibus em chama de cima de ponte no Distrito Federal, tentaram invadir a PF quando da diplomação do Lula, invadiram e quebraram o Congresso Nacional no 8 de janeiro. Pouco importa. Para o bolsonarismo, se o Brasil tiver que pegar fogo, incluindo empresários, o agronegócio, absolutamente tudo, isso faz a menor diferença para eles, como o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro deixam claro quando eles falam em bombas atômicas sobre o Brasil, estabelecendo uma analogia com o que aconteceu com o Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, quando isso acontece, sobra para o governo Lula ter que negociar. Empresários e governo estão alinhados sobre tarifaço, diz o diretor da ABIT. Esse texto foi publicado agora há pouco mais de 2 horas, 5h30 da manhã do dia 16, no UOL. O setor privado e o governo Lula estão alinhados sobre o tarifaço que Donald Trump aplicou aos produtos importados do Brasil, afirmou o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel, em entrevista ao canal do UOL. Eu senti uma grande sintonia entre o que o setor privado entende como mais fundamental neste momento e o que o setor público, o nosso governo, também entende como os passos a serem dados nesse imbróglio bastante complicado que nós estamos vivendo nesse momento. Eu acho que, ainda segundo o Pimentel, eu acho que o setor privado vai ter um papel muito importante de empurrar, por assim dizer, para que os governos trabalhem para encontrar um acordo que seja satisfatório para todos. Você tem, naturalmente, empresários estadunidenses também exercendo pressão através de entidades e associações, tá bom? De classe, diga-se de passagem, isso é uma entidade patronal. Eles só não gostam de sindicatos, de sindicalismo, quando é para organizar os anseios e interesses das classes trabalhadoras. Aí entra toda uma questão de que sindicalismo é ruim e tal. Evidentemente, o sindicalismo tem todos os problemas do mundo, como qualquer outra atividade humana, como qualquer outra disciplina humana. Mas quando é para representar os interesses patronais, aí o sindicalismo funciona bem.
aí eles se organizam com muita propriedade, eles organizam lobby, não tem o menor problema, tá bom? Muito bem. Então o governo está fazendo esse esforço, né? Principalmente com a presença do Geraldo Alckmin, o Lula dizendo que vai aplicar a lei de reciprocidade econômica. Eu, particularmente, venho fazendo essa análise, acho pouco provável que isso vá significar 50% de taxação em tudo o que o Brasil importa dos Estados Unidos. Acho pouco provável, porque aí teria consequências assim imponderáveis sobre a nossa economia. Muito provavelmente isso se traduziria num processo inflacionário e não vai aos encontros do Brasil nesse momento, nem do governo federal. Então, é capaz, a gente entrevistou a Juliane Furno ontem aqui, eu venho conversando com outros economistas, é capaz que o governo brasileiro vai utilizar a patente dos remédios, pode utilizar questões relacionadas a Big Techs e pode utilizar questões que são sensíveis para o governo estadunidense, porque aí você vai ter o grande capital estadunidense e que atua de forma transnacional exercendo algum tipo de pressão contra o Donald Trump, o que já está acontecendo. Não está claro exatamente quais medidas deverão ser adotadas caso o Donald Trump leve a cabo a implementação das tarifas contra o Brasil no 1º de agosto. O Lula foi categórico. Ele disse, eu vou buscar as instâncias multilaterais. Ainda acredito no multilateralismo, a despeito de todo o desmonte que o Donald Trump promoveu na OMC no seu primeiro termo, em 2017, o Lula a gente sabe que o sistema mundo acabou, que hoje existe um tipo ali de, digamos assim, estado da natureza robesiano na sociedade internacional, ou seja, vale a lei do mais forte, quem pode mais chora menos. Basicamente é assim que a sociedade internacional infelizmente está funcionando hoje, principalmente por conta da atuação do trumpismo. Agora o Lula está dizendo, a gente vai buscar o diálogo, vai buscar a negociação, vou buscar as instâncias multilaterais. Caso isso não seja possível, eu vou aplicar a lei da reciprocidade econômica, mas eu particularmente acredito que isso deve ser organizado com bastante prudência e de uma forma a não prejudicar ainda mais a própria economia nacional, tá? Então o governo está aí às voltas com esse processo. Agora, isso vem se refletindo na popularidade do Lula. Como eu disse para vocês, gente, há cerca de 20, 30 dias, muita gente na esquerda, no campo progressista, inclusive, dava o governo Lula como acabado. Dava o governo Lula como morto, como encerrado. Acabou, não tem mais a menor condição, como eu disse para vocês. A gente viu falas do Ciro Nogueira aí, dizendo que não, acabou, não tem mais condição, vamos deixar só o Lula sangrando em praça pública, porque ele tem 30% e fazer o impeachment contra o Lula não é a mesma coisa do que fazer o impeachment contra a Dilma Rousseff. Essa foi a fala do Ciro Nogueira, tá? 20 dias depois, 30 dias depois, ou pouco mais do que isso, o cenário já é bastante diferente, né? Olha aí, ó. Isso aí é da Veja, tá bom? É do Diego Jimenez, é da Veja, isso aqui não é o Grama, o jornal cubano, ou um veículo identificado com a esquerda. Isso aqui é a Veja, não preciso falar mais nada para vocês. Nova pesquisa revela triunfo de Lula e um dado preocupante para Bolsonaro. O levantamento revelou um aumento na popularidade do presidente Lula. A gente trabalhou isso no N1 ontem, essa pesquisa da Atlas Intel. Então, uma nova pesquisa divulgada ontem, terça-feira, dia 15, revela que o presidente Lula conseguiu emplacar a narrativa de defesa à soberania do Brasil. Não é emplacar uma narrativa, efetivamente existe um ataque monstruoso contra a soberania do Brasil. Se você
tá na chefia do executivo, é óbvio, ou para todos os efeitos, se você está em qualquer lugar, se você está em qualquer um dos três poderes, ou se você é um cidadão brasileiro, você vai se ver compelido a defender a soberania do seu país. Não é uma questão de narrativa, tá? Então, a soberania do Brasil contra os Estados Unidos e que a maioria dos brasileiros apoia uma reação a Donald Trump, óbvio, né? O levantamento foi realizado pela Atlas Intel a pedido da Bloomberg News. A pesquisa mostra que 51,2% apoiam uma retaliação aos Estados Unidos e que 40,9% são contrários, o que é um número bastante alto ainda, né? Porque o que essa gente espera? Que a gente vá ser tutelado por uma nação estrangeira, qualquer que seja a nação estrangeira, e vamos, sim senhor, o senhor não gostou que a gente está usando Pix, porque de fato a gente tem que usar só cartão de crédito Visa, então tudo bem, acaba com o Pix. O senhor não gostou que estamos julgando um canalha que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, orquestrando um plano para matar autoridades da República, o punhal verde e amarelo, então tudo bem, a gente vai soltar ele e vamos construir uma casinha linda para ele aqui em Fernando de Noronha, para ele ficar vivendo uma vida num paraíso tropical. É isso que essa gente espera? Que brincadeira é essa? Bom, então não precisa de um sistema... Fala, Sato, você quer falar comigo? Oi. Mandou uma atualização. Tem atualização, Sato? Qual que é a atualização? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, o Sato está me falando aqui que a Helga Simões me mandou uma atualização para eu ver aqui com vocês. O Felipe Nunes mandou, mas tudo bem, eu não vou descer no detalhe, eu vou deixar para trabalhar isso no N1, gente, porque tem uma atualização que a gente vai ver no N1. Eu tenho só 9 minutos aqui de programa e, fundamentalmente, o meu objetivo principal nessa ocasião é mostrar como as tarifas do Trump arrebentaram o bolsonarismo, que está profundamente rachado, e de alguma forma incrementaram a posição do Lula, que estava numa situação bastante difícil. A gente vai ver exatamente as atualizações dessa pesquisa. Eu já vi aqui que é um post, acho que do Felipe Nunes, né, Sato, é isso? Tá. Então é isso, a gente vai ver no N1 daqui a pouquinho, porque eu tenho só 8 minutos para terminar aqui com vocês o Desperta de hoje. Gente, vamos lá para a próxima notícia, Sato. É o seguinte, o PT pede suspensão cautelar e cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. O líder da bancada, que é o Lindenberg Farias, protocolou ontem um requerimento à mesa diretora da Câmara pedindo a adoção de medidas contra deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. E, gente, olha só, a questão aqui não é uma defesa no nível partidário ou sequer no nível ideológico, tá? Agora, é curioso como figuras como o Eduardo Bolsonaro podem deixar o país, conspirar ativamente contra a própria pátria, o que eu entendo significar um crime de lesa pátria, um crime contra a soberania do Brasil, nos artigos 359. Não acontece absolutamente nada com esse cara. A gente viu, por exemplo, Carla Zambelli, a mesma coisa, a Zambelli se gravou. Ela registrou a própria fala dela no qual ela pede um golpe de Estado aos generais 4 estrelas, dizendo, salvem as nossas almas, generais. E não acontece nada. E aí a gente tem deputados e quadros à esquerda que são punidos por motivos infinitamente menos graves do que isso. Então, é claro o que está acontecendo aí. Então, o Lindenberg protocolando pedido de cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Bom, se o que o Eduardo Bolsonaro fez não é o suficiente para ensejar cassação do mandato de um parlamentar eleito, esse cara foi eleito para representar os interesses do povo brasileiro. Aí ele vai para uma nação estrangeira e começa ativamente a conspirar contra a própria pátria.
Vocês podem imaginar o que aconteceria com um congressista estadunidense? Vocês imaginem isso? Que fosse, sei lá, para a Rússia e começassem a incitar o Kremlin e outras nações estrangeiras contra os Estados Unidos? Vocês podem imaginar o que ia acontecer aí, né? Bom, então, vamos ver. Eu sou bastante descrente no que diz respeito a esse tipo de coisa, mas vamos ver o que acontece aí, gente. Olha só, 5 minutinhos, eu só quero deixar registrado aqui com vocês temas importantes. Esse aqui, Sato, é do Poder 360. PT apresenta projeto para limitar supersalários de funcionários públicos, tá? O Lindbergh Farias também quer reduzir penduricalhos que elevam remunerações acima do teto constitucional dos ministros do STF. O teto constitucional hoje é de R$ 46.366, mas existe tudo penduricalho, auxílio isso, auxílio paletó, auxílio aquilo. Tem gente que chega a ganhar mais de R$ 1 milhão, tá bom? E isso é imoral. Isso é tão imoral que a gente está com um movimento fortíssimo dos Somos 99% ao encontro do que o PT está fazendo nessa ocasião. Ó. Leia o manifesto do 99%, assine. A gente já tem mais de 414 mil assinaturas, isso já deve estar para além disso nesse momento. O site é 9999 numeral % por extenso.com.br. Assine, leia o conteúdo do manifesto. É absolutamente direto, objetivo. É muito difícil discordar de um único ponto do que está ali, tá bom? Porque trata, sobretudo, com esse tipo de coisa. Taxação de grandes fortunas, que o limite constitucional dos salários seja respeitado. O Eduardo está trabalhando ativamente para montar uma estrutura que seja capaz de oferecer transparência para a nossa população, a gente, na forma, considerando como vota cada deputado, cada parlamentar, a gente vai ver muito mais disso a seguir. Esse é um movimento que está com muita força, então eu os convido a assinar, tá bom? E aí, gente, nos 3 minutinhos finais, eu quero deixar isso aqui registrado, olha só. Bolsonaro condenado terá vitória se ganhar prisão domiciliar, diz o professor Marcelo Crespos. Por questão de probidade intelectual, eu quero fazer só esse registro aqui, porque é algo que eu venho insistindo também de forma sistemática. O Collor já abriu esse precedente, tá cumprindo pena num apartamento de 600 metros quadrados de frente para a orla. Muito provavelmente isso também vai acontecer com o Jair Bolsonaro, que alega ser velhinho, que tem a saúde debilitada. Curioso que, para bradar golpe, para dizer que ele não mais acataria as resoluções do Alexandre de Moraes, numa Paulista completamente lotada, gritando a plenos pulmões, ele não estava doente, né? Ele não estava doente. O Lula foi preso, se eu não me engano, com 71, 72 anos, num processo viciado, com um juiz parcial que a Corte Constitucional do país reconheceu como parcial a posteriori. Não é a minha opinião. O Lula nunca falou nada de anistia, nunca se fez de vítima doente que não poderia ser preso porque estava velho demais. Tá bom? Agora, veja o nível da fibra moral ou da ausência de fibra moral do Jair Bolsonaro. Prisão domiciliar não basta, tá bom? Prisão domiciliar é patifaria, é premiar com um benefício demasiadamente doce um cara que vem tentando destruir o Brasil em nome do seu projeto personalista de poder. Eu sou radicalmente contra a prisão domiciliar. Eu acho que isso é um descrédito para o Alexandre de Moraes, para o STF e para todo o nosso sistema de justiça, tá? Prisão domiciliar é uma vergonha. Então eu quero deixar isso registrado aqui.
Por fim, tem uma questão... não vai dar tempo, eu só quero deixar essa questão da lista do Epstein. A coisa está pegando para o Donald Trump lá fora, que ele está sendo acusado de estar nessa lista do pedófilo, que de fato a gente sabe que era o Jeffrey Epstein, tá? Gente, vamos para o marketing aqui, Sato, para a gente encerrar. Dia 27 vem aí e a gente tem uma bomba com o ICL Eterno. Gente, é uma bomba mesmo, tá? É a principal transformação que o ICL já passou em toda a sua história. Tem muita coisa, muita novidade que vocês vão ficar chocados e chocadas. Então, faça a sua inscrição aí agora, ó, aqui, despertaicl.com.br. Dia 27 de julho, 20 horas, o Eduardo Moreira vai anunciar um conteúdo bombástico que vai transformar a forma como de fato o ICL opera, não só na sociedade brasileira, mas em todo o planeta de uma maneira mais abrangente. Vai agora, rapidinho, enquanto não começa aí o ICL Notícias Primeira Edição N1, despertaicl.com.br, tá bom? Gente, com isso eu termino o Desperta ICL de hoje. Vocês ficam agora com o N1 e o nosso time de craques, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem bem, até amanhã. Tchau, tchau. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio nem verba de empresas nem de governo e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram.